Tai Lung acaba retornando de outro mundo e o aparecimento dele assusta a todos. E pô, tem muitas aventuras para enfrentar pela frente, então se prepara e vem comigo nesse recap. O trabalho na pedreira não é interrompido pelo aparecimento de Tai Lung, que retornou do outro mundo. Para fazer isso, você precisa de um mineiro e ordens para dar tudo a ele. Enquanto isso, o padrasto do dragão guerreiro, Senhor Pink, e o pai biológico de Po, cujo nome é Li Shan, estão preocupados com seu filho. Eles estão preocupados que Po não consiga chegar a tempo de participar da cerimônia de inauguração da sua nova loja de lapshi, ou seja, de macarrão. Até que neste momento, ele luta contra uma raia e ela comeu alguns porquinhos, mas ele a forçou a cuspi-la. Depois disso, ele a capturou imediatamente com suas mãos, e a mãe, preocupada, terminou de ensinar a raia. Neste momento, o dragão guerreiro saiu correndo para a abertura de Boas Maneiras, restaurante dos seus pais. No caminho, ele tentou interceptar o Mestre Shifu, mas Po evitou falar com o professor. No entanto, ele foi persistente e aceitou. Ele levou o correio com ele para o templo e disse que ele deveria escolher o próximo mestre dragão guerreiro. Oogway entregou-lhe o cajado da sabedoria, capaz de abrir os portões para o mundo espiritual. Desde então, só havia uma maneira de se tornar um guerreiro, o líder espiritual do Vale da Paz. No Hotel Oogway, isso representa tradições. Pony quer se tornar um líder espiritual, porque ele só sabe lutar, e ele aprendeu isso recentemente. Ele não quer ouvir. Ele tem certeza que ela veio, e é a hora de escolher um sucessor. Mas Po acabou dizendo que era ele mesmo. Shifu não gostou nada disso e o levou embora. Ele acaba levando Panda para o pessegueiro, onde frequentemente o mestre anda meditando. Ainda assim, o mestre Shifu disse que Po era como um caroço de pêssego que poderia crescer. Para dissipar dúvidas, Po deve fazer perguntas ao universo. Mesmo assim, algo sempre o impede de estabelecer uma conexão. Várias vozes internas começam a discutir e Po fica distraído. Por fim, ele percebe algumas pétalas de flores de pessegueiro sendo levadas pelo vento. Então ele as inala acidentalmente e se transforma na mentira certa. Neste exato momento, o ladrão é uma raposa chamada Zen. Quando ela faz uma bagunça e tenta escapar, Po mostra a ela que ele também não é feito por um dedo. Então ele rapidamente consegue prendê-la. Neste momento, os trabalhadores vêm correndo até ele, pedindo ajuda. Eles acabam falando sobre Tai Lung. Jen dá a entender que ele conhece o segredo do seu retorno do mundo espiritual. Convencido de que os mineiros, eles falaram a verdade sobre ir até a raposa com conselho. E disseram que Tai Lung, na verdade, nunca voltou de lugar nenhum. Depois disso, uma bruxa chamada Camaleão copiou sua aparência e usou para assustar os civis. Ela é capaz de assumir qualquer forma, portanto, é extremamente difícil pegá-la e derrotá-la. Night Zen está pronto para ver o dragão guerreiro partir. Logo após saber, Shifu não ficou nada feliz com essa ideia, mas ele teve que aceitar isso. Ele estava tão ansioso para conhecer aventuras, enquanto isso, Li Shan fingiu que não está nem um pouco preocupado com seu filho, enquanto Pink estava preocupado com a noite em que eles acidentalmente colidiu atrás da cerca. Quando em segredo, eles partiram em uma jornada. Um ou outro decidiram se unir e ajudar seu filho. Por outro lado, o Camaleão reuniu os chefes da família criminosas mais poderosas de Juniper City para forçá-los a dar ainda mais força. E isso não importa, o Camaleão se transforma em elefante e aterroriza os bandidos. Jane leva o Po a Looking Rabbit, onde ele pode pegar um barco, até que eles falam que não iriam navegar até Juniper City, onde o Camaleão está operando atualmente. A cena muda e vemos Po com a raposa, enquanto Po procura o capitão do barco, que acaba sendo um peixe no bico de um pelicano. Jane se senta para jogar Mahjong e vence os frequentadores do estabelecimento e a própria dona da taverna. E aqui pra nós, ela ficou muito furiosa. Depois disso, ela e o Po estavam em um excelente banquete, até que ela deixa algo cair no chão, que tinha escondido em sua cauda. Todos repararam isso e não ia dar muito bom. E
óbvio, todos foram para cima deles, tanto de Paul como da raposa. Mas Paul se prepara e... Depois de usar o Dragon Iron Super do The Punch, Paul pensa que derrotou todos. Ele diz, eu ganhei! Mas então a anfitriã aparece no estabelecimento e o ataca. Como resultado, eles e Jim brigam e acabam caindo diretamente no navio de pesca com quem eu tinha concordado um pouco antes da viagem para Juniper City. No caminho, Jim fala sobre sua vida difícil, que pelo destino ela era uma pobre órfã e a rua a ensinou a sobreviver. Jim começou a roubar, trapacear e implorar só para ganhar algumas moedas e comidas. Mas então alguém forte, o sábio, a levou para si. Neste momento, a raposa subiu para a colina. Nesse meio tempo, o camaleão Chá fez a quantia necessária de células e lança um feitiço sobre elas. Pô, em seu sonho, viu os planos do vilão. Ela planeja tomar conta de todas as terras, incluindo o Vale da Paz, do Dragão Guerreiro. Então, Pô imediatamente conta isso à raposa e firmemente decidido a parar ela o mais rápido possível. Camaleão Shu, em breve, ele terá a chance, afinal, eles finalmente chegaram em Juniper City. Lá, Pô acaba gostando de muita coisa, principalmente dos bolinhos deliciosos, que ele tem um pouco, ou seja, muita vontade de comer o tempo todo. Os ajustes do bolinho não aconteceu. Jenny, que se sentiu como um peixe na água, onde todos a conheciam. E também ela era procurada até pelas autoridades como perigosa, a criminosa. Portanto, quando os guardas da ordem apareceram e encontraram Jane, eles tentaram agarrá-la, mas mexeram com a pessoa errada, pois Pô sentiu o cheiro da comida e ativou seu modo dragão guerreiro de um modo impressionante. Cara, o Pô é demais. Se você chegou assistindo até aqui, deixe aí nos comentários a palavra diga-me o quanto se orgulha, Shifu! Voltando à cena, depois que isso aconteceu, ninguém tinha ouvido falar de tal coisa. Até que ele descobriu um segredo, que era a passagem subterrânea, que os levava a uma cidade onde viviam bandidos e vingaristas de todos os tipos. Embora houvesse alguns coelhos fofos aqui também, a fofura não permaneceu por muito tempo e eles mostraram suas verdadeiras caras horríveis. O panda era responsável por toda essa confusão. Neste mesmo momento, tinha pangolim chamado Quan. Ele tinha um dente. Neste momento, a raposa junto com ele e outros queriam lidar com ela. No entanto, o dragão guerreiro tentou se tornar um líder espiritual e desistiu. As coisas junto com a violência só aumentavam até que os ladrões decidiram fazer neste momento o pior que poderia ter. Ping seguiu a trilha então e os levou até o lugar onde os que foram recentemente derrotados por Pink estavam, até que ele decidiu que o encontraria na taverna, uma linguagem comum com os visitantes porque ele é muito respeitado e também ele tinha administrado o restaurante e ele começou a falar sobre um panda guerreiro que além das dificuldades ele sempre conseguia seguir em frente e derrotar todos os inimigos possíveis que ousariam lhe enfrentar. Então depois deste momento no processo eles descobriram que tinha ido na cidade de Juniper, seu filho. Ao mesmo tempo, o tempo ensinou a Zen a manejar um cajado. Esta técnica especial permitiu a sabedoria com que ele pudesse acabar com os inimigos, mesmo não estando em bandos. Mas por enquanto, a raposa não desistirá voluntariamente do seu cajado e nada fará desistir e nem sair disso. Ele apenas obedece para quem o recebeu do dono anterior voluntariamente, tendo aprendido sobre Zenya. Havia toda uma burocracia para que tudo desse certo, mas o Supremo viu que Pô tinha um coração grande e uma alma gentil, por assim dizer. De qualquer forma, Zen prometeu levar o dragão guerreiro embora, indo em direção para o camaleão. Ela cumprirá sua promessa e se encontrará no castelo do vilão, que acabou entregando um caroço de pêssego à raposa, explicando o que poderia crescer a partir disso. A poderosa árvore Gen percebeu que era ela. É agora uma semente que pode dar frutas à raposa. Então Pô acaba levando a raposa para um lugar de segurança. E eles superaram isso juntos. O que foi que eles superaram? Armadilhas astutas e perigosas. Então o camaleão entrou em uma gaiola encantada. E claro, pelo peso, não foi possível levantá-lo. Portanto, deu o cajado para Jin usar. É como uma alavanca, mas a raposa tinha outras. Acontece que os planos eram dela o tempo todo, que acabou agindo de acordo com as instruções do camaleão, quando era apenas uma raposinha. E foi a partir daí que ela a acolheu e deu todo o carinho e amor. Mas o camaleão estava obcecado pelo desejo de dominar artes marciais e capturar todas as terras. Para isso, ela precisa de um cajado, que é o da sabedoria. Ele abre os portões para o mundo dos espíritos. E daí de dentro, o camaleão vai chamar o temido mestre maligno do Kung Fu e levá-los embora
Depois de ouvir isso, Po quebrou o chão da gaiola e fugiu, mas o camaleão a alcançou. E fingindo ser Jin, ela o jogou da ponte. A raposa lamentou amargamente ter trazido o dragão guerreiro, porque ele ficou preso durante todo esse tempo que eles passaram juntos. Eles realmente tornaram-se amigos. Apesar de qualquer coisa, esse laço deles foi forte. Até que o momento em que Po caiu, ele conseguiu se agarrar em uma árvore. Os pais deles imediatamente aparecem e diz pro seu filho não ter medo da mudança, porque essa é a única maneira dele fazer isso e enfrentar seus próprios medos. Esse momento foi muito importante, pois Po foi ensinado a criar algo valioso. Até que do outro lado chamaram Tai Lung do mundo espiritual. E depois desse momento que ele foi chamado, acabaram tirando seu poder e jogaram em uma gaiola. Mas não para por aí, ela usa o seu truque que usou várias e várias vezes, tomando a força de todos e usando a aparência de Tai Lung. Isso está cada vez pior. Até que Jin decide consertar tudo. Ela corre em direção a ele e tenta detê-lo, porque o Chamelon Chá se tornou 100 vezes mais perigoso agora do que antes. E não quer ver Po sofrer, mas mesmo assim, Po tenta seguir em frente, sabendo que ele com certeza pode conseguir deter ela, mas não vai ser uma tarefa nada fácil. Será que ele realmente vai conseguir? Então ela tem uma brilhante ideia. Ela faz o seguinte: ela pede ajuda a esses ladrões e eles acabam concordando em destruir o exército do camaleão. Então todos o começam a atacá-los. E claro, seguindo a ideia da raposa, até os coelhinhos malvados começaram a fazer o impossível. Chegou o grande momento e Po tenta resolver tudo sem violência com o camaleão, mas parece que não está dando muito certo essa ideia, pois o pior está apenas começando. Então a luta começa e o camaleão já está atacando Po e se transforma em várias formas diferentes para tentar acabar com ele, mas não é nada fácil derrotar esse Po, pois sim, além de seu dragão guerreiro, ele luta muito bem, e nem com a forma de Tai Lung ela estava conseguindo vencer ele, até que um monstro aparece. Ela se transformou em um bicho bizarro, uma criatura muito assustadora, até que a raposa ficou com muito medo e Po tenta de tudo para destruir esse monstro bizarro, mas o camaleão se transforma em Po e usa todas as habilidades contra ele mesmo. A situação piorava a cada momento, até que Po foi preso em uma gaiola por aquele camaleão, mas a raposa usa o cajado da sabedoria e ajuda o dragão guerreiro a sair dali de dentro, até que ele usa o superpoder acertando e nocauteando a bruxa durante esse tempo. Após isso, ele abriu as portas para o mundo dos espíritos e os mestres retornaram lá. E aqui pra nós foi um momento muito da hora, até que chega um momento mais especial. Antes de Tai Lung voltar pro mundo dos espíritos, ele acaba admitindo que Po era digno de ostentar o título de dragão guerreiro. Então ele pega o camaleão e vai embora. E finalmente Po, junto com a raposa, consegue retornar ao Vale da Paz. E claro, ele acabou concordando em aceitar o cargo de ser líder espiritual, mas em seu lugar ele nomeou como dragão guerreiro. Até que neste momento o mestre Shifu decide meditar, e até lá as vozes interiores do Po aparecem. Shifu, pelo visto você tem muita sorte, hein? E pra quem pergunta o que aconteceu com a raposa, ela vai começar a treinar também as artes marciais. E aí, o que vocês acharam desse recap? Deixa a opinião de vocês aí embaixo nos comentários. Ah, e não esqueçam de se inscrever, ativar o sino de notificações e deixar o seu like, beleza? Obrigado a todos e até o próximo. Fui!